Boa noite, irmãos. Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com a igreja. Enquanto louvávamos, mês de outubro, não vamos nos esquecer, hein? O que nós comemoramos em outubro? Reforma, os eventos gloriosos que aconteceram na Europa no século XVI. 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Lutero pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, todas as igrejas reformadas no mundo celebram esse evento que marcou significativamente a história da igreja, e nós estamos inseridos neste mês. Então, não vamos nos esquecer de agradecer a Deus pela reforma protestante do século XVI, Lutero, Calvino e aqueles irmãos que foram tremendamente usados por Deus. Se estamos hoje aqui, nós somos fruto daquilo que Deus fez através da vida desses irmãos que dedicaram toda a sua vida para purificar a igreja do Senhor Jesus. Mas me lembrava, meus irmãos, que certa feita, nos Estados Unidos do século XVIII, na igreja de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é considerado um dos maiores teólogos da história da igreja e o maior teólogo da história norte-americana, Jonathan Edwards, e também considerado o maior filósofo cristão. Estados Unidos, século XVIII, 1700 e lá vai pedrada. E certa feita na sua igreja em Northampton, em Massachusetts, ele recebe a visita de uma pessoa não tão pouco ilustre, George Whitefield, considerado pelos historiadores da igreja o maior evangelista da história da igreja desde o apóstolo Paulo. Vocês imaginem, meu irmão, um homem ser considerado tão evangelista quanto o apóstolo Paulo, George Whitefield. Agora vocês imaginem a cena num culto de domingo à noite, pregando George Whitefield. E quem sentado ouvindo? Jonathan Edwards. Às vezes, meus irmãos, eu estou orando lá, refletindo sobre a igreja, e eu falo assim para Deus: Senhor, aprontou com a gente, né, Senhor? Porque já teve Wesley, Whitefield, Edwards, todos ali congregando no mesmo período. E eu não quero citar os nossos contemporâneos aqui. Mas, enfim, terminado o sermão, Jonathan Edwards comenta a mensagem de Whitefield. Comenta. Sabe qual foi o comentário de Jonathan Edwards? Percebi que Whitefield não tinha preparado o sermão. Ele estava cansado. Ele havia viajado. Irmãos, se recordam, século XVIII, não era ônibus, não era avião. Whitefield veio da Inglaterra de navio. Olha, uma viagem longa, chegou no porto, cavalo, e ele chegou e pregou. Então, Jonathan Edwards comentando disse assim: o sermão foi maravilhoso, a mensagem poderosa, mas eu percebi que ele não estava tão preparado. Era um sermão meio improvisado. Digo isso para os irmãos terem misericórdia do presbítero, e fiquei sabendo agora de manhã que eu iria compartilhar a palavra com vocês, porque o reverendo teve a indisposição cedo. Então, por favor, esse quê de misericórdia para comigo. Vamos lá então, hoje a minha mensagem será em 2 Timóteo 1, 15 a 18, 3 versículos apenas, 4, e o tema é: transforma meu lamento em alegria, né? Estamos vivendo num tempo assim, de muito lamento, de muita tristeza, mas já estamos vislumbrando uma luz. Já estamos vivendo em tempos melhores, as coisas já estão melhorando. Então, de repente, nós já podemos mudar o nosso canto, a nossa oração de lamento para uma oração de louvor e de alegria. Deixa eu me acertar aqui com esse meu tablet aqui. Então, nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 18. 4 versos apenas. Vamos lá? Lerei na versão Almeida, revista atualizada. Estás cientes que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e
Hermógenes, está ciente que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Eu fico imaginando se esses irmãos tivessem consciência que os nomes deles estariam para a eternidade registrados como aqueles que abandonaram o apóstolo Paulo. Deus nos livre disso, mas Fígelo e Hermógenes estão com seus nomes registrados para a eternidade como aqueles que, vivendo o convívio próximo de Paulo, também o abandonado. Versículo 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ao contrário de Fígelo e Hermógenes, Onesíforo teve o seu nome registrado para a eternidade como aquele que sempre esteve presente nos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes, então não foi somente uma, muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Parem aqui. Porque me deu ânimo muitas vezes. Nós estamos falando de quem? Do apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios, o grande escritor do Novo Testamento, o grande evangelizador da história da igreja, um homem santo. Diz o texto, ele mesmo falando que ele foi aonde? Ao terceiro céu. Aprendeu com o próprio Senhor ressurreto. Ele não aprendeu com o Senhor como os demais. Ele aprendeu com o Senhor Jesus no seu retiro em Damasco. E o que diz o texto sagrado? Ele mesmo falando? Me deu ânimo muitas vezes. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então, Paulo estava preso e Onesíforo fez o quê? Procurou diligentemente, solicitamente, até o encontrar. Versículo 18, o Senhor lhe conceda naquele dia, no dia do Senhor, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse tempo tão precioso e rico de culto, de adoração, Senhor, onde já pudemos orar, interceder, pudemos ofertar, pudemos te adorar com um cântico, Senhor, e agora queremos te pedir que o Senhor venha, em nome de Jesus, a falar aos nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como aqueles que são carentes do Senhor. Precisamos da tua direção, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser ensinados, orientados, precisamos, mesmo que de maneira pequena, ter acesso ao conhecimento do Senhor, que excede a toda a compreensão. Concede-nos essa graça, Senhor, nessa hora. Queremos mais uma vez pedir pela vida do reverendo Wellington, que esteve indisposto, está meio doente. Senhor, seja com ele, seja com a Cátia e os meninos, com a Beatriz, seja com essa família querida e conceda a ele o pleno restabelecimento, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual era a situação do apóstolo Paulo? E nós não podemos ser românticos. Nós, quando lemos a Bíblia, às vezes, nós somos extremamente românticos. E daí, nesse romantismo, nós temos uma percepção distorcida da realidade. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma. O grande apóstolo dos gentios vive os seus últimos dias. Ele já tinha consciência do que o seu fim estava próximo, pois ele sente o fim se aproximando. Então, Paulo já está velho, Paulo está cansado, Paulo está já adoecido pela fadiga do ministério, pelas agruras da missão, da obra. Seu longo e profícuo ministério está concluído.
E ele escreve sua última carta de encorajamento ao jovem pastor Timóteo. É o canto do cisne do velho apóstolo. Então, esse é o último fôlego do seu ministério. Ele escreve essa carta já preparando as próximas gerações. Timóteo como um dos seus sucessores. E é isso que é uma lição para nós. Nós estamos envelhecendo, temos que entender que o nosso tempo está passando e que nós temos que passar o bastão para a próxima geração. A tarefa nossa enquanto líderes na maturidade é pensarmos em preparar uma nova geração. Essa é a nossa tarefa. Essa é a tarefa dos líderes da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Preparar uma nova geração. Agradecer a Deus por aqueles irmãos que trouxeram a igreja até este ponto. E entender que novos desafios se apresentam. Uma nova realidade, um novo mundo que demanda novos líderes. Jargão. Novos líderes para uma nova realidade. Eu tenho um programinha agora de revisão de texto, porque eu estou fazendo uma tutoria, então tenho que fazer um texto por mês. E de vez em quando a gente é viciado em jargão, e eu escrevo um jargãozinho, e a minha mocinha agora, a Clarice, né? A Clarice faz assim, jargão. Então, mas valendo-me de um jargão, novos líderes para uma nova realidade. Então, essa era a situação do apóstolo Paulo. No final dos seus dias, cansado, adoecido, aguardando a coroa da vida. E mesmo assim, ele ainda tem força para escrever essa palavra de encorajamento a Timóteo. E olha o que nos diz 2 Timóteo 4:6, para confirmar essa minha afirmação. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por sacrifício, por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Irmãos, é assim que o homem de Deus encara o fim. Porque não é um fim, é um fim começo. E o apóstolo Paulo tem essa plena convicção e nos ensina isso. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por sacrifício, isto é, por libação. O tempo da minha partida é chegado. Essa é a situação do grande apóstolo. E mesmo assim, qual é o sentimento do apóstolo Paulo? Não é porque a gente envelhece que a gente não tem sentimento. A gente tem sim. Não é porque a gente sabe que a gente fez para a glória de Deus que a gente não tem necessidade de cuidado. Vou contar uma coisa para vocês, aproveitar que o pastor não está aqui, e presbítero tem mais liberdade. Pastor é gente, e presbítero também. Vocês sabiam disso? A gente se cansa, a gente se entristece, né? A gente precisa de, falei na escola dominical, de um feedback positivo, de um carinho, de um zelo, de um cuidado, sabia, irmãos? A gente precisa. O grande apóstolo Paulo se sentiu como? Mas como? Paulo não precisava de ninguém. Paulo aprendeu com quem? Vocês não lembram o que ele disse para Pedro, Tiago e João? Não aprendi com nenhum de vocês. Não foi Pedro, não foi Tiago e não foi João. Com quem ele disse que ele aprendera? Com o próprio Cristo. Não foi carne e sangue que me chamou e vocacionou, não. E mesmo ele sendo esse, que tinha o Senhor próximo dele, que Deus falou com ele. Já falei uma vez para vocês isso e repito. Paulo tinha consciência que quando ele estava escrevendo as suas cartas, ele estava escrevendo a palavra de Deus, ele sabia disso. A igreja recebia suas cartas com o mesmo peso que recebia o Antigo Testamento, a Torá. Pedro faz essa afirmação das cartas do apóstolo Paulo. Então ele sabia que ele estava escrevendo, quando escrevendo essa carta a Timóteo, ele sabia que ele estava escrevendo um texto sagrado. Ele sabia disso. Mas mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que ele estava cheio do Espírito Santo, escrevendo aquilo que seria eterno, qual é o sentimento dele? De abandono.
de tristeza, de fraqueza, de fragilidade, de carência, mostrando o seu lado humano. Paulo viveu muitas dificuldades em seu período na Ásia, principalmente na cidade de Éfeso. Olha o que diz a narrativa de 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Esta igreja que o havia abandonado, todos os da Ásia me abandonaram, foi a igreja onde o apóstolo Paulo sofreu muita tribulação, muito sofrimento, porquanto foi acima de suas forças, a ponto de ele se desesperar da sua própria vida. Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo plantou as igrejas na Ásia, colocando a sua vida a risco pleno, sofrendo todas as agruras, todas as dificuldades, passando por muitas dificuldades. Essa foi a realidade de alguém que se entregou totalmente para aquelas igrejas. Irmãos, ele não tinha mais nada para entregar. Nada. Vocês se recordam do que ele disse aos presbíteros de Éfeso em Mileto? Narrativa, acho que Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Não vos deixei de anunciar dia e noite todo o conselho de Deus. Vocês têm noção disso, meus irmãos? De um santo homem falar para presbíteros. Vocês imaginem essa reunião de conselho? Fábio, Aro, Azor, Américo, vocês imaginam essa reunião de conselho? O apóstolo Paulo falando assim: em 3 anos não deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. A totalidade daquilo que o Senhor tinha para vocês, eu vos ensinei. Essa foi a realidade do ministério de Paulo na Ásia. No cárcere romano, no momento de maior fragilidade e necessidade, o que Paulo recebeu dos irmãos da Ásia? A gente tem que pensar nisso, meus irmãos. No cárcere romano, no momento de maior fragilidade, ele mesmo diz, já estava esperando o fim. O que Paulo recebeu dos irmãos da Ásia? Vamos caminhar um pouquinho. Henry Nouwen nos ensina um pouquinho sobre esse espírito dessa época, que foi da época de Paulo e é da nossa época ainda. Nossa sociedade torna difícil ver as pessoas como seres humanos. Nossa sociedade torna difícil ver as pessoas como seres humanos. Por quê? Com frequência nos relacionamos com os outros como personagens de uma peça. Peças, engrenagens de uma máquina. Personagens diferentes e interessantes que podemos usar para diferentes propósitos. Ele é bom nisso, dizemos. Ela é boa nisso. Queremos usar as pessoas. Essa é a realidade dos nossos dias. Essa foi a realidade dos dias do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o utilitarismo é olhar para as pessoas por aquilo que elas podem nos dar, nos oferecer. Relacionamentos estratégicos. Certa feita, olhe, o El não está aqui, né? Nós convidamos o Wellington para pregar. E a resposta do pastor-chefe dele foi essa: é estratégico você pregar na igreja de Sorocaba? É estratégico? A resposta do e-mail foi: é estratégico? Queremos o quê? Usar as pessoas. Um alerta para nós, meus irmãos, enquanto discípulos de Jesus.
Olha que testemunho nosso, que oportunidade de nós compartilharmos o evangelho da graça de Deus, tratando as pessoas como pessoas. A imagem e semelhança de Deus, a gloriosa doutrina da Imago Dei. Não como estratégico, não numa perspectiva utilitarista, mas uma perspectiva de pessoas que são amadas pelo Senhor. Por isso nós temos que ter essa sensibilidade, porque todos os da Ásia abandonaram o apóstolo Paulo. Paulo não era mais estratégico. Paulo não abria mais portas para ele, não dava mais status postar foto no feed do Instagram com o apóstolo Paulo. Não tinha curtida mais. Como é que chama? Não tinha curtida? Engajamento. Não dava engajamento mais, né? Já era um velho, com umas visões, meio assim, sabe? Então, nossa sociedade torna difícil ver as pessoas como seres humanos. E o nosso chamado, enquanto filhos e filhas de Deus, pregando o evangelho com o nosso testemunho, é tratarmos as pessoas como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, com um valor único diante de Deus. Um valor, meus irmãos, que nós não temos a capacidade de compreender. O salmista diz que não temos capacidade de compreender o conhecimento de Deus, não temos. E não temos capacidade de compreender a obra da criação de Deus. Não temos capacidade de compreender. Porque o Senhor achou que cada um de nós tinha tanto valor, mas tanto valor, que éramos tão especiais, mas tão especiais, que Ele deu o seu Filho por mim e por você. Esse é o valor do ser humano. Esse é o valor de cada um que nós cruzamos por aí na lida da vida. Cada pessoa que cruza no nosso caminho. Qual é o valor dela? Muitas vezes o nosso coração, tomado pelo espírito do nosso tempo, valorizamos quem tem. Valorizamos quem pode nos oferecer. Valorizamos as pessoas importantes e nos esquecemos. Nos esquecemos do convite da festa do nosso Senhor. Nos esquecemos. Quem foram os convidados daquela festa? Quem foram? Então, meus irmãos, essa é a palavra para nossa reflexão nessa noite. Nossa sociedade torna difícil ver as pessoas como seres humanos. Mas o valor de cada ser humano é medido na cruz do Calvário. O valor de cada ser humano é medido pelo sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário. Quando nós acharmos que alguém não tem valor, pensem no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o valor de cada ser humano. Esse é o valor. Caminhando um pouquinho. Estais cientes que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. N.T. Wright nos ensina o seguinte: no primeiro século, as pessoas que ficavam na cadeia não tinham suas necessidades supridas pelo Estado. Foi preso, meus irmãos, não tinha nenhuma rede de cuidado do Estado. Elas dependiam completamente dos familiares e amigos para suprir as necessidades básicas de suas vidas. Comida. Paulo havia dependido dos seus amigos da Ásia, que mantinham contato e cuidavam dele. Todos os da Ásia me abandonaram. Não só no aspecto de não estamos fazendo uma visita, no aspecto que não estamos, abandonado numa masmorra, sem cuidado nenhum, sem comida, sem bebida, sem nada, abandonado à sua própria sorte. Lembrando da forma como o apóstolo Paulo procedeu, como foi o ministério dele na Ásia. Lembrando disso. A finitude, meus irmãos, e a fragilidade da vida são uma realidade para todos. A finitude e a fragilidade da vida são uma realidade para todos.
a cultura que nós vivemos, que parece que o homem é eterno, a juventude eterna. Não, meus irmãos, a finitude e a fragilidade da vida são uma realidade para todos. Todos. Então, é por isso que Paulo se sente abandonado. Nos seus últimos dias, se sentindo frágil, sentindo a morte cada dia mais próxima. E qual foi o feedback positivo que ele recebeu da igreja? Todos os da Ásia me abandonaram. Ele está falando para o jovem Timóteo o quê? Ele está chorando as pitangas aqui, irmãos. Manja, chorando as pitangas? É isso que ele está fazendo, ele está triste. Uma igreja que o evangelho foi pregado com tanto sacrifício. E ele sente o quê? Todos os da Ásia me abandonaram. E ele fala assim, e aqueles que deveriam ser mais zelosos comigo, aqueles que eu mais cuidei, aqueles que eu mais amei, aqueles que eu mais me dediquei, aqueles que foram tão próximos de mim, Fígelo e Hermógenes fizeram o quê? Também. Uma vez um amigo meu disse para mim assim, Sebastião, seu problema, cara, é que você tem muita expectativa com relação às pessoas. Você tem muita expectativa. E o conselho dele para mim foi o seguinte, não tenha expectativa. Olha, irmãos, eu confesso para vocês que por muito tempo eu achei que era um conselho sábio. Mas a gente vai envelhecendo, né? Amadurecendo, refletindo. Hoje eu diria que não é um conselho sábio. Nós temos expectativas, sim. E temos que ter. Nós temos que ter expectativas. Temos. Nós temos expectativas com relação aos nossos pais. Agora que nós somos pais, nós temos expectativas com relação aos nossos filhos. Não temos? Nós temos expectativas com relação aos nossos amigos. Não temos? Nós temos expectativas. A gente vai num velório, irmãos, e a pessoa espera o nosso abraço. Porque ela sabe do quanto ela é importante para a gente. Lembro quando minha mãezinha morreu, eu estava nos Estados Unidos, né? Vários amigos meus, eles falaram, mandaram mensagem para mim, estive lá, você não estava, estive lá, vários amigos viajaram para dar uma passadinha lá e dar um abraço. E era isso que eu esperava. Eu não esperava outra coisa. Dia desses brincava com o Aaron, que eu estava num velório de um presbítero em Votorantim, e não cabia de gente na igreja, irmãos. Gente saindo pelo ladrão. Brinquei com o Aro. Como será que será o nosso velório, né? Eu falei para ele, por favor, uma igreja, manda os diáconos colocar todo lá fora, cadeira extra, porque a gente tem expectativa. Servimos a igreja a vida toda. Não servimos? A vida toda servindo a igreja, temos expectativas. Nós como líderes, irmãos, temos expectativas com relação a vocês. As agendas, os planejamentos, os ministérios, nossas expectativas. Que vocês levantem a mão e falem assim, estou aqui para contribuir. O meu tempo não vai, eu estou aqui, vou ajudar. Não vai faltar, se não tiver eu estou junto. Certo, Fábio? Planejamento saindo, os ministérios, a gente sonhando. Não vai faltar gente. Vai, irmãos. Em nome de Jesus, nós temos expectativas. Se nós temos expectativa, se o apóstolo Paulo teve expectativa, nós podemos ter também. Nós podemos ter. No momento da dificuldade, irmãos, eu quero os meus amigos perto de mim. Eu quero. Eu preciso. Eu tenho expectativa, sim. Vai casar uma filha de um amigo nosso lá de Campinas, do Aldenir. Eu falei para a Luciane, pandemia, como é que faz? Ela falou, põe máscara e vamos. Porque o meu amigo espera o quê? Do dia mais feliz, nos dias mais felizes da vida dele. Filha casando, eu também espero casar as minhas. O que ele espera? O meu abraço. Ele espera o meu abraço. Falei para ele assim, se prepare, viu?
que eu vou levar um vinho para a gente celebrar o casamento de sua filha. Ele me disse assim, não espera outra coisa. Por que ele não espera outra coisa? Porque ele tem expectativa. Ele tem expectativa. O apóstolo Paulo tinha expectativa. Por isso que ele disse o quê? Todos os da Ásia me abandonaram. Vamos falar um pouco de maneira positiva agora. Onesíforo e o amor sacrificial. Calma, irmãos, calma, calma. Tem o Onesíforo. Não pode deixar de faltar. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Repito, muitas vezes me deu ânimo. O apóstolo Paulo desanimado? Que coisa estranha. Vou ter que mandar uma mensagem já. Caio, por favor, me ajude aí, Padawan. Mande uma mensagem para o Wellington para ele fazer uma exegese do texto. O apóstolo Paulo não pode estar desanimado. Pode. O apóstolo Paulo, irmãos, não pode estar desanimado, pode? Gente como a gente. Ser humano. Ser humano. A palavra era perfeita, o evangelho era o poder de Deus, o ministério glorioso, a missão gloriosa, o privilégio um dos maiores, mas um ser humano, como eu e como você. Contrariando o espírito utilitarista, olha o Onesíforo aqui, contrariando o espírito utilitarista e correndo os riscos de se associar a um presidiário que nada tinha a lhe oferecer, Onesíforo vai levar ajuda a Paulo. Compaixão é o sentimento que move Onesíforo a cuidar de Paulo. Compaixão é o sentimento que move Onesíforo. Compaixão. Então, Onesíforo é aquele que o apóstolo Paulo tinha expectativas e que as expectativas nele não foram frustradas. Não é bom, irmãos, a gente saber que a gente tem um amigo para todas as horas? Sabe esses, irmãos, que 2 da manhã a gente pode pegar o telefone, 3 da manhã, ligar e saber que é pronta a resposta. É pronta a resposta. Não tem vacilo, não tem titubeio, não tem desculpa. É pronto. É pronto. Esse era o sentimento no coração de Onesíforo. Gratidão. Ele sabia o que o apóstolo Paulo tinha feito. Ele fora testemunha ocular. Ele viu o sacrifício. Ele viu as noites mal dormidas. Ele viu a perseguição. Ele viu o sofrimento, ele viu o apóstolo Paulo labutando no estudo, ele viu o apóstolo Paulo labutando na oração, ele viu o apóstolo Paulo fazendo suas tendas, ele viu o apóstolo Paulo sonhando com a obra da evangelização. Ele conhecia, por isso que ele não se acovarda no momento da necessidade. Ele vai atrás do apóstolo Paulo, ele procura. Olha quem Rinoi nos ensina. Viver com compaixão significa penetrar os momentos sombrios dos outros. Quem já foi numa prisão sabe como que é. Não tem nada de legal. Eu, quando era moço, irmãos, eu fui tocar numa penitenciária umas 2, 3 vezes. Na 4ª vez, sabe, quando eu conversei com um diácono da igreja lá da penitenciária, 150 anos, né, o cara estava puxando. Eu nem perguntei o que aconteceu, né. Daí eu fui ficando assim, encolhido, sabe, irmãos, uma cólica me deu. E eu falei assim, não sirvo para isso. Sirvo para isso. Viver com compaixão significa penetrar os momentos sombrios dos outros. É caminhar em lugares de dor. Não recuar ou desviar o olhar quando o outro
sofre. É caminhar em lugares do quê? De dor. A nossa cultura esconde a velhice, a nossa cultura esconde a doença, a nossa cultura esconde a morte, porque a morte é feia. E a compaixão é caminhar em lugares de dor. Não recuar ou desviar o olhar quando o outro sofre. Não é dar um migué, não é dar um perdido. É compreender o sofrimento. Significa, e olha aqui, meus irmãos, que coisa forte que Noé nos ensina. Significa ficar onde as pessoas sofrem. Significa ficar onde as pessoas sofrem. A compaixão nos faz resistir às explicações rápidas e impacientes quando a tragédia atinge alguém que conhecemos ou amamos. A compaixão não demanda uma explicação. Nós gostamos de explicação, nós gostamos de racionalização. Mas a compaixão nos faz resistir a explicações rápidas e impacientes quando a tragédia atinge alguém que conhecemos ou amamos. Então isso é compaixão. Esse foi o sentimento que moveu Onesíforo. Porque ele caminhou no lugar da dor. Ele ficou onde o sofrimento estava. Ele foi ao encontro de Paulo. Roma. A Roma moderna é uma cidade belíssima. Mas cidades belas sempre foram belas. Irmãos, Nova York nunca foi feia. Roma nunca foi feia. São cidades lindas. Onesíforo lá. Roma, nos dias de Paulo, já tinha vinho. Já tinha azeite, já tinha queijo, já tinha presunto, já tinha... Olha, estou sentindo os cheiros de Roma. Ele podia não ter encontrado Paulo. Tinha tanta coisa para fazer. Mas ele diligentemente vai ao encontro de Paulo. Olha o que o texto diz, versículo 17. Antes tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Versículo 17. A ação de Onesíforo é intencional. Ele procura Paulo diligentemente até encontrá-lo. Não é fruto do acaso. Ele sabia das necessidades de Paulo e precisava ajudá-lo. Ele sabia das necessidades de Paulo. E ele procurou até encontrar. Porque ele teve o quê? Compaixão. Compaixão. Paulo reconhece o esforço do seu amigo em encontrá-lo. Paulo reconhece esse esforço. E eu imagino o sentimento, a reação do apóstolo Paulo. Cansado, doente, com fome, com sede. Daí Onesíforo era um homem sabido, né? Um homem inteligente. Passou no mercadão de Roma, 2 garrafas de vinho, suco de uva, um pedaço de queijo, um pão, remédio, água, suprimento, roupa coberta. Vocês imaginem a cena, a alegria do apóstolo Paulo, quando recebe o abraço do seu amigo. Celebram a ceia juntos. Ele sente amor, acolhimento, carinho, cuidado, proteção. Entender que na agenda de Onesíforo não existia nada mais importante do que cuidar do grande apóstolo Paulo, que já não poderia oferecer mais nada. Mais nada. Mais nada. E Paulo reconhece isso. O Senhor lhe conceda, versículo 18, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor que eu, reconhecimento, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Reconhecimento das duas partes. Paulo reconhece o valor de Onesíforo, e Onesíforo reconhece o valor de Paulo. É troca, meus irmãos. É troca. Paulo havia ensinado o evangelho.
Paulo havia o amado, ensinado, discipulado. E qual foi o feedback de Onesíforo? E tu sabes, Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. A ação de Onesíforo é prática, pois ele providencia tudo o que Paulo estava necessitando na prisão para suprir as suas necessidades. Comida, bebida, dinheiro. Não tinha embromação. É prático. E às vezes, meus irmãos, o sofrimento é assim. O sofrimento não espera. Não dá tempo de fazer reunião de conselho. Não dá tempo de fazer reunião de justiça diaconal. A necessidade não espera. Não espera. E Onesíforo tem isso. Essa ação prática e objetiva. Não montou comissão. Ele não fez uma comissão da igreja de Jerusalém para socorrer o apóstolo Paulo. Não precisa. Tem hora que não precisa. Tem hora que não precisa. Onesíforo expressa com sua generosidade o amor de Cristo em sua vida. Isso é amor cristão. Ele havia compreendido o evangelho. Ele havia sido salvo pelo evangelho da graça. Ele havia recebido as bênçãos celestiais. Ele sabia do que ele tinha crido. Ele tinha ouvido o evangelho pela boca do apóstolo Paulo. E qual é a sua resposta? A resposta de Onesíforo é prática, é objetiva, é intencional. A sua generosidade, o amor de Cristo em sua vida. Ele expressa isso. Ele expressa isso. Evangelho é prática, meus irmãos. Evangelho é atitude. Evangelho é ação. É isso que Onesíforo nos ensina. A mim e a você nessa noite. Poderíamos dizer assim, pô, mas você acha que Paulo precisa de alguma coisa? Às vezes a gente não fala assim, será que alguém precisa de alguma coisa? Mas fulano não tem tudo? Quem tem tudo nessa vida? Ninguém. Todos nós somos carentes. Todos nós temos necessidades. Todos nós precisamos uns dos outros. Então a ação de Onesíforo é prática. Vamos lá, aprender um pouquinho com mais um sábio, Martin Luther King. Um amor transbordante que nada espera de volta. O amor que Onesíforo manifestou ao apóstolo Paulo foi esse amor. Um amor transbordante que nada espera de volta. É ágape. É o amor de Deus operando no coração humano. É o amor de Deus operando no coração humano. Qual era o amor que estava operando no coração de Onesíforo? Que fez ele parar tudo e ir atrás do apóstolo Paulo, porque ele sabia que o seu amigo estava passando necessidade. Se Paulo tinha expectativas, tinha. E Onesíforo sabia da expectativa do apóstolo Paulo. Onesíforo sabia o vinho que Paulo gostava. Imagine, irmãos, sabia o vinho, a safra. Então, é o amor de Deus operando no coração humano. Nessa dimensão, nós amamos as pessoas, prestem bem atenção nisso. Nós amamos as pessoas não porque gostamos delas, nem porque elas possuem algum tipo de centelha divina. Nós amamos não é porque temos muito em comum, nós gostamos dela, ou porque elas têm uma centelha divina. Amamos todos os seres humanos porque Deus os ama. Ponto. Amamos todos os seres humanos porque Deus os ama. Esse é o amor ágape. Essa é a expressão que Onesíforo nos ensina, a realidade que ele nos ensina. Desse amor que compreende, desse amor que é prático, desse amor que vai ao encontro, desse amor que é intencional. Finalizando já, meus irmãos, o que eu vou levar para o meu coração, o que nós vamos levar para casa. E para os irmãos que nos ouvem, o que vocês vão ficar aí em casa, no coração de vocês. 1. Nossos sofrimentos são amenizados quando eles são
compartilhados. Nós não estamos sozinhos. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo avisou. Ele avisou, mandou carta, falando da sua situação, para que comunicassem à igreja onde ele estava, que ele estava precisando, que ele estava sozinho, que ele estava carente, que ele estava precisando. Então, nossos sofrimentos são amenizados quando eles são compartilhados, não estamos sozinhos. Se o apóstolo Paulo pediu socorro, meus irmãos, se o apóstolo Paulo pediu ajuda, todos nós temos que fazer o mesmo. Agora, de repente, um cristão orgulhoso, né, poderia falar assim: eu não preciso, eu tenho Deus. Paulo não tinha Deus? Paulo não tinha? Alguém tem dúvida disso? Paulo não era cheio do Espírito Santo? Alguém tem dúvida disso? Nessa geração superficial que faz uma frasinha mais ou menos e já posta no Instagram, achando que tem virtude nisso. Paulo escreveu o texto sagrado, o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento. Ele não tinha o Espírito Santo, mas ele compartilhou o sofrimento dele, ele estava precisando de ajuda. Então, nossos sofrimentos são amenizados quando eles são compartilhados. Se você está sofrendo, meu irmão, peça ajuda. Se você está sofrendo, peça ajuda. Se você não está bem no seu trabalho, na sua escola, nas suas opções de relacionamento, no seu casamento, no relacionamento com o seu filho, peça ajuda. Peça ajuda. Não falta irmãos para te ajudarem. Não falta irmãos para te aconselharem. Não falta. Então, nossos sofrimentos são amenizados quando eles são compartilhados. Nós não estamos sozinhos. Vamos lá. A compaixão nos move na direção e nos lugares onde há sofrimento. Festa é bom? Claro que é. É uma delícia. É muito bom. Nós gostamos de festa de casamento, não de velório. Mas a compaixão nos move na direção e nos lugares onde há sofrimento. A gente não pode fugir disso. Termino citando Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê a graça de compreendermos os princípios que Onesíforo nos ensina para nós, o valor desse homem. Uns tiveram os seus nomes registrados para vergonha, mas Onesíforo teve o seu nome registrado para a eternidade como aquele que cuidou do apóstolo Paulo. Que nós sejamos, em nome de Jesus, Onesíforos na vida dos nossos irmãos. Que nós sejamos aqueles que têm disposição de ajudar. Que nós sejamos aqueles que têm compaixão uns dos outros. Que nós tenhamos a capacidade de sofrer com os que sofrem. Que o Senhor nos dê essa riqueza. Amém.